Boa noite, boa tarde, bom dia. Seja lá a hora que você está ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast e hoje nós vamos falar sobre as discussões das book reads que nós já estamos cansadas de ouvir. Agora roda a vinheta. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Pessoas cronicamente online que ouvem este programa, sejam mais uma vez bem-vindas a mais um episódio. Agora nós estamos tentando montar um resumo, duas discussões para cada uma das apresentadoras de pautas que se tornaram velhas, obsoletas, chatas, que só fazem a gente passar raiva. Por isso que grande parte do quadro que eu iniciei no Instagram com vocês, nossos seguidores e ouvintes, foi sobre raiva essa última semana. Porque era isso que eu estava conseguindo sentir no meio dessa muvuca toda. Então, essas pautas que se tornaram velhas e continuam ressurgindo, continuam ressuscitando nas book reads por meio de gente que está caçando engajamento na base do escândalo. É óbvio que os algoritmos ajudam essas pessoas, porque boa parte das redes acabam impulsionando posts que motivam ódio, interações em massa e discussões raivosas. E como sempre, o nosso papel aqui, dentro desse programa, foi ser um canal para as vozes dos bookstans, além das nossas próprias opiniões. E dentro desse princípio, nós, nesses 4 longos anos que passamos juntas por aqui, já erramos muito, já acertamos tanto, nos redimimos e já corremos atrás de muito prejuízo também. E nós ainda estamos aqui para contar essa história. Então a gente vai tentar agora expurgar alguns desses demônios. Então vamos ao que interessa. Bom, eu vou abrir esse bloco com a seguinte pauta. Abre aspas. Ah, porque é sério que não existe livro sem hot no ranking da Amazon? Fecha aspas. Bom, galera, essa é uma das pautas mais pré-históricas que eu conheço das book reads e, francamente, até mesmo eu, que não sou uma das pessoas que costuma ler esse gênero, eu tô exausta de ver essa história sendo recitada toda hora por uma adolescente branca diferente. Ah, por que você está especificando, Rayane? Porque todas as vezes que eu vejo essa discussão aparecendo de novo, tanto nas threads quanto em outra rede qualquer, é sempre alguém com um ícone de aesthetic de uma mulher branca com flores ou livros por perto. E Às vezes assim, os dois. os O que dois. piora. E é sempre aquele header minimalista com uma frase de um livro qualquer, geralmente são livros de romantasia, e as cores estão sempre variando entre verde, cinza, bege. É sempre a mesma coisa. É sempre o mesmo padrão de perfil. E o arroba é sempre um personagem da Sarah J. Maas ou é um livro da Colleen Hoover. E só piora. E assim, eu sei que existe um outro demográfico dessa galera que, tipo, que fica enchendo o saco dos outros, porque porque só tem livro hot no ranking. Ah, porque só vende livro hot. Ah, meu Deus, eu só queria ler um romance sem hot. Tem um outro demográfico dessa parte, que são os evangélicos. Eu tô ligada disso. Que não querem ler livros seculares. Eu sei, mas eles são um caso à parte.
Mas e acabam se mesclando dentro desse murmurinho velho pra cacete, que vira e mexe tá voltando à tona enquanto discussão, como se isso ainda fosse relevante. Gente, não é mais, acorda. Nós estamos em 2024. Todo mundo já se acostumou como um método da máfia do ranking da Amazon funciona. Ou já era para ter se acostumado. Porque, assim, não é possível que em 2024 vocês ainda se surpreendam com o número de livros hot dentro daquele ranking. Não é possível que em Não é uma 2024. questão. Eu acho que não é uma questão de você se surpreender. É tipo, a pessoa tá sem engajamento e ela tá procurando engajamento. É só isso. A pessoa nem tá surpresa com isso, ela nem se importa de verdade. Mas que síndrome de estrelinha é essa que você ressuscita assunto velho pra conseguir engajamento, filha? Cria uma coisa nova, cara. Cara, me cansa muito. E eu tô aqui defendendo uma pauta que nem é minha, tá ligado? Porque eu não leio essas porra. Eu raramente me pego lendo o livro que tá no top 10 ou no top 100. É raro pra mim. Mas eu tô aqui pra falar disso por quê? Porque eu tô cansando de ler a mesma coisa durante esses 4 anos. É como se o povo da Bookhead não evoluísse. E olha quanta coisa já aconteceu nesses 4 anos. Inaugurou 2 guerras, maluco. E vocês estão nessa ainda. É Eu não tenho sério. nem mais saco pra isso. Nem eu. Eu Por não isso que. tenho saco pra essa situação. Pois é. Aliás, essa discussão tem derivadas. Então, velha que ela criou reproduções de si mesma derivadas, para vocês terem noção do quanto tá gasto esse assunto. Aí, eu vou citar uma delas apenas. Acho que a Anne vai citar outra. Ah, abre aspas. Eu quero ser escritor, mas brasileiro só lê livro bosta. Olha o ranking da Amazon de exemplo. Fecha. Nossa, isso Amigo, me dá um sono. sim, o que que prova pra você, pessoa que faz esse tipo de tweet, que faz esse tipo de postagem, qualquer rede social que seja, que o ranking da Amazon é o que decide o demográfico do brasileiro médio que lê? O que que eu realmente não entendo como que o ranking da Amazon serve de estatística única para essas pessoas do que o brasileiro está lendo. Não, gente. O ranking é decidido por um nicho, por vários nichos, aliás. O ranking é decidido por um demográfico muito específico. Ele não é o brasileiro. O brasileiro é outra coisa, gente. E se você se auto-sabota enquanto pessoa que quer ser artista, falando que você não vai seguir com essa sua empreitada, porque você acha que o brasileiro só lê livro bosta, e você se acha bom demais para ser lido pelo brasileiro, porque você está acima disso, tu tá começando por um lugar muito ruim, meu parça. Sabe? Eu acho que é isso. Eu acho que você precisa reavaliar os seus conceitos do que é produzir arte e do que é que você está querendo buscar com essa tua escrita e contra quem você está querendo levar a tua fala, porque assim, essa galera com quem você está arrumando briga é muito maior do que você pensa. E vindo de uma pessoa que trabalha com internet há um tempo, eu não aconselho ninguém que estiver ouvindo esse episódio a arrumar briga com um público que lê hot. Não corram atrás dessa briga. Não importa o quanto vocês estiverem certos, não corram atrás de brigar com quem lê livros de CEO. Não façam isso. Vocês vão destruir a vida de vocês. Porque elas não estão pra brincadeira. Entendeu? Desiste. Não briga com esse povo. Enfim, passei a palavra pra Anne. Antes, eu só queria complementar. Eu não entendo a galera que fala isso. Ah,
do brasileiro médio só lê livro bosta, sendo que se você procurar os livros do ano, a maioria deles são livros de autoajuda, entende? Então, assim, se o seu nível de pensamento é o fato da pessoa estar lendo os livros top 100 na Amazon, então você está procurando errado. Você é o burro, você é o brasileiro médio, que você mesmo quer criticar. Porque não faz sentido você abrir a aba de romance ali da loja do Kindle e achar que vai ter livro contemporâneo, porque ali é a aba de romance, tá? Ou a dos mais vendidos, que é a maioria do romance. Enfim, a gente não vai sair muito desse tema, tá? Porque eu queria comentar aqui o quanto eu estou cansada de fiscal de leitura. Mas juro, eu estou muito cansada, muito. Eu queria muito entender os posts, porque o post ele é tão genérico, entendeu? Porque os outros que a Rai falou, a gente normalmente ele vem num tom de uma crítica que você fala assim, puta, pode ser que aqui saia alguma coisa para chegar nesse ponto que todo mundo já tá cansado. Só que quando a gente tá falando do fiscal de leitura, ele sempre começa assim, ai, não é por nada não, mas como que uma pessoa lê 345 milhões de livros no mês e eu não leio um que não sei o quê? Meu filho, o que te interessa? O que a pessoa faz, deixa de fazer, se a pessoa está com problema na vida dela, se ela não está, se ela não trabalha, se ela não estuda, se ela não faz nada, se ela aceita a bunda dela e lê o dia inteiro. Ah, mas eu não acredito que isso seja possível. Problema seu. Ninguém pediu a sua opinião. Ninguém está interessado. Me desculpa. E outra, eu digo mais. Se vocês pararem para fazer esse tipo de comentário, talvez você termine o livro que você está reclamando que você não conseguiu terminar. Porque talvez a pessoa que leu os tantão de livro que vocês ficam duvidando, ela só sentou a bunda dela e leu. Em vez de ficar reclamando na internet e ficar usando o Twitter. Gente, a falta do Twitter me fez maravilhas. Eu li tantos livros nesse meio tempo, e livro físico ainda, que eu já tenho uns problemas para livro físico. Muito bom. Recomendo vocês pararem de usar o Twitter. Ou buscar. Mas, enfim, a segunda é totalmente ligada com isso. Até porque existe um fiscal muito mais chato do que o fiscal de leitura. Que ele é o fiscal de leitura e crítico literário, que é muito parecido com o brasileiro ali, que fica reclamando do brasileiro médio e a leitura da Amazon. Ah, mas a pessoa só leu tudo isso porque ela só lê livro de CEO. Só lê livro bosta, né? Que eles falam. Gente, vocês têm. Eu não entendo. Cara, vou contar um segredo pra vocês. Se você não gosta de alguma coisa, é só você não ler ela. Assim, não é porque você é alecrim dourado, que nasceu no campo e foi semeado, que você não gosta disso, que isso é ruim. Entende? A gente tem gostos que são individuais. O que eu gosto de ler não é o que a Raine gosta de ler. E não é porque eu gosto de ler e a Raine não gosta que a meu tipo de leitura é superior à dela e vice-versa. Entende? Por que desgrama você precisa perder o seu tempo fazer vídeo? E que chato, gente, que chato. Ninguém aguenta mais. Eu não ligo se você não gosta de livro de seu. Eu não ligo se você não gosta de livro de demônio. Não ligo se você não gosta de Monster Romance. Eu não ligo se você não gosta de Deck Romance. Só para de encher o saco. Vai ler o seu livro. Vai pegar o seu livro indie, que vira a esquina, e sci-fi, que não sei o quê, e fica na sua. Meu Deus, que chatice. É isso, gente. Não aguento mais. E é assim, a gente tá saindo de uma rede social para outra. Porque eu não tenho threads. Mas de tudo que eu já ouvi, puta que pariu. Pior que o Twitter é o threads agora. Na verdade, o Thread ele recicla o Twitter, porque o pessoal que tá lá, em grande parte, ou tá vendendo curso, ou
Meu Deus. ou tá usando a rede para reciclar pautas que no Twitter já morreram e como se fosse coisa nova. Eu vejo Ai, isso que lá coisa horrorosa. e eu só entro com a conta do programa, mas eu vejo isso lá direto. Não, É o mesmo e lugar. foi daí, porque a gente estava sem o Twitter na época da Bienal, foi daí que veio aquela treta de influenciador pequeno e grande. É. Caraca. Então, sou eu agora, né? É, assim, eu separei, era duas, né? Eu tinha separado mais de uma, mas eu vou deixar uma para considerações finais. Enfim, Nossa. uma que eu não aguento mais. Há muito tempo, inclusive, é velha isso. É velha e de tempos em tempos retorna. Inclusive, eu vi esses dias, não, né? Mas recentemente, não lembro se foi até no próprio Blue Sky ou se foi no retorno do Twitter. Dessa discussão sobre iniciação de leitura escolar, que tinha que ser com Harry Potter e não com Machado de Assis. É, esse é um tópico extremamente chato e extremamente burro, porque todo mundo sabe que você não começa a sua jornada de leitura escolar com Machado de Assis. Eu não sei se alguém aqui começou o primeiro livro paradidático delas, de vocês foi Machado de Assis. Eu duvido que tenha sido. Mas o meu primeiro livro paradidático foi tipo historinha de conto de fada, sabe? E isso foi Fábula, né? tipo. Foi fábula. Então, tipo assim, é uma discussão extremamente estúpida. Porque quando você recebe. Eu não tenho certeza, né? Porque faz muito tempo. Muito tempo não, né? Na verdade faz bastante tempo. Quando eu recebi Machado de Assis pra ler, mas tipo assim, eu recebi, tipo, eu já tava no ensino médio. Eu tava, tipo, com 15 anos. Eu já tava lendo, já, tipo, eu já tinha terminado de ler Instrumentos Mortais. Então, assim, era o mínimo. Eu consegui ler Machado de Assis. Então, tipo, essa é uma discussão extremamente irritante, extremamente chata, que não fica só nas book redes, porque de tempos em tempos vem um influenciador fora do nicho também falar sobre isso, e é muito insuportável quando a quantidade de gente burra opinando sobre isso, e parece que as pessoas não querem entender como que funciona a questão do ensino em relação a isso. E a gente já tem um episódio até falando sobre isso, se eu não me engano. Ai, É, pelo amor de Deus, ninguém aguenta. Vá você e a JK Rowling se enfiar um no cu do outro, ninguém aguenta mais sessões de Harry Potter. Puta que pariu. Pode entrar um dentro do cu do outro, pode virar Megazord, que eu vou detonar um por um. Eu! O que Perdão, gente, me caralhos? revoltei. Tipo, gente, Ninguém Harry aguenta Potter mais. em 2024, sabe? 2024. O que você. Vai ser cobrado no Enem? Harry Potter não vai ser cobrado no Enem. E a questão não é Esse nem Harry Potter é muito essa. ruim também, né? Não, e a questão nem é essa. Tipo assim, vocês estão falando só pela questão do, vai ser cobrado numa prova. Mas, cara, você ter contato com uma linguagem um pouco mais rebuscada, e é um rebuscado bem básico mesmo, porque Machado de Assis não é tão rebuscado assim, é essencial para o seu crescimento acadêmico, sabe? É tipo, é muito chato ter que falar, é o óbvio. É muito chato. Essa discussão eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Toda vez que eu vejo alguém trazendo essa porra na tela, eu juro pra você, uma parte de mim morre. Eu já não tenho mais partes pra morrer. Eu já tô toda morta por dentro, já, praticamente. É, Nossa. é. A segunda coisa que eu separei entra um pouco no que vocês falaram sobre toda essa crítica sobre livros hot na Amazon.
E entra um pouco num episódio sobre que a gente falou sobre a Bienal, que é toda essa comparação de livros hot com pornografia. O que Porra, é se a gente outro. entrar nessa Saraiva vai foder tudo, velho. O quê? Não, porque assim, a gente entra nessa brincadeira aí de, tipo, comparar livro hot com pornografia no sentido de exploração, porque sempre vai pro lado do. Ah, porque se você é feminista de verdade, você não pode apoiar pornografia em momento algum. Então O você. que não. Eu não aguento Então, mais. então chega no ponto de que, tipo, livro erótico é pornografia. Livros romance que tenha conteúdo erótico também é pornografia. E Livros de aí vai. fantasia, Não, e aí e vai aí vai explorando. seguindo e começa a trazer o negócio. Ah, não, porque as pessoas que leem isso viciadas em pornografia. Puta que pariu! Eu não aguento mais! Eu não aguento mais! Olha, todos vocês, eu juro pra vocês, a questão do. Não tem nem a ver com. Isso que eu vou citar agora, mas não tem nem a ver com a parte de literatura. Mas a palavra, as palavras vício em pornografia e romantização já perderam tanto significado no Twitter, tipo qualquer Sim, coisa. sim. Outra palavra que perdeu significado, que não tem nada a ver com isso aqui, mas já que a Yasmin trouxe essa pauta, representatividade. Exatamente. Nossa Senhora! Assim, meu Cara, Deus. eu venho vendo isso há muito, muito, muito tempo, mas assim, eu tenho uma extrema dificuldade de como começar a iniciar essa conversa. Mas eu vou tentar fazer isso agora. Porque assim, Eu tenho existem outra palavra pessoas, também. Hum. tá? Só que eu acho que a Rayane ainda vai trazer uma coisa muito mais profunda. Que a Rayane, ela ainda consegue. Eu acho que o meu é Corto. ainda mais polêmico, amiga. Porque o meu é Ok. gatilho. Ih, pô. Também. Perdeu Enfim, também. tá, vou passar Não vou pra lá. manter nesse. Não, não vou manter nesse ponto, Rai. Fala o que você queria falar, Tá, do que você queria Na iniciar uma conversa representação. sobre. E representatividade. ok. Mas, assim, só um comentário antes, porque eu sei que você vai falar um negócio mais profundo sobre isso. Eu só queria falar que, assim, ela perdeu o significado e uma coisa muito importante é que nunca se teve uma diferenciação entre representatividade e representação. E hoje em dia também não Sim, tem nenhuma. às vezes que a gente tentou invocar isso, falo a gente, tô falando da gente mesmo, tá? Uhum, Todas as vezes que a gente uhum. tentou evocar isso e colocar isso em pauta, a gente sempre levou em consideração quem? A cientista que botou essa porra no mundo. Eu sempre que puxei essa pauta pra cá, eu sempre falei o nome dela. Lembre-se de Olivia Pilar. Gerou isso. Ela estudou pra isso. Ela cunhou os termos. Então vamos lembrar do nome dela, vamos lembrar das definições que ela cunhou, vamos lembrar por que essas definições existem, qual é a importância desses dois termos, o porquê que é diferenciar representatividade de representação, porque, voltando ao sentido estrito dessa. Perdeu-se o sentido, porque representatividade, que é a junção de duas palavras, representação e atividade, só podia ser atendida por um grupo demográfico. Minorias sociais falando das próprias lutas dentro de uma obra de ficção. É isso que significa representatividade. Por isso não existe representatividade negra em livros de autores brancos. Só existe representatividade negra em livros de autores negros. O que existe em livro de autor branco com protagonismo negro é representação. Essa é a diferença. Que vocês, escritores, não se preocupam em pesquisar na hora de espalhar postzinho no Instagram e no TikTok para se valer de antirracismo, para se valer de anti-homofobia, para se valer de eu sou o democrático, eu sou o inclusivo, mas não pesquisa a porcaria do funcionamento do termo necessário para representar essas minorias. Eu fico pé da vida
com isso. Porque eu falo assim, meu irmão, qual é a dificuldade de você abrir a porcaria do Google e pesquisar? Sabe, não tem. Só pesquisar, cara. Não dói, eu juro que não dói. É só você ler. Eu juro que não é uma leitura longa. Porque a gente tá sofrendo de mal agora de muita gente que quer ser artista, mas tem preguiça de se informar e de estudar sobre o que quer fazer. E depois começa uma merda dessa, enfim. Passo. Sou eu, né, ainda? Mais uma. E a minha terceira questão, que, assim, eu sou uma pessoa que tá culpada no cartório nessa discussão, tá? Porque eu fui uma pessoa que, né, dei muito palco pra isso. E discuti muito, inclusive, muitos blocos que eu levei no Twitter foi por causa disso. Mas toda a discussão sobre cor de personagens. Principalmente da questão da cor da Evelyn Hugo. Isso aí a gente já começa uma discussão sobre isso, que Caraca. hoje em Nossa, ela dia não tirou tem. da gaveta isso. Eu já brinquei. Isso, Não, eu tirei isso da aí, gaveta, é isso. Tá no TikTok, não tanto no Twitter, é mais no TikTok. Como sempre, né? Como pô, sempre, o TikTok. enfim, ok. É... Eu dei o exemplo da cor da Evelyn Hugo, sabe? Mas toda essa discussão sobre cores de personagens. E, tipo assim, uma coisa que. Um vídeo que apareceu no TikTok foi sobre a questão do Lucien, é o personagem da Sarah J. Maas. E que acontece? Tem uma linha do tempo antes e depois de revelarem o pai verdadeiro do Lucien. O pai do Lucien, de verdade, é um homem negro. Só que o Lu... o quê? O que foi? Ok. Ok. Isso, só que ele tava, tipo assim, ele é um filho bastardo de uma família que todos são muito pálidos. E, tipo, ninguém nunca viu muita diferença dele dos outros irmãos. Então, tipo, a mãe dele é branca e o pai dele é um homem negro retinto. Antes de revelarem que o pai dele é um homem negro retinto, todas as fanarts dele tava como uma pessoa com um pouquinho mais bronzeado, porque ele é descrito como um pouco mais bronzeado. Tipo, por exemplo, os irmãos dele são da cor do. Pensa numa pessoa muito pálida. Não consigo pensar em alguém. Tipo assim, da cor da Anne, por exemplo. Eu sabia que vocês iam usar esse exemplo. Porque a sua foto tá aparecendo aqui pra mim, amiga. Caraca. Não, e eu pronta pra puxar o Michael Jackson, o Phineas, que é o irmão da Billie Não, não é Eilish. muito não é tão pálido assim, não é tão Não, ele pálido. é pálido pra caralho. O Phineas é pálido pra caralho. É um pálido, tipo, ser humano pálido. Então, tipo, Anne, aí, tipo, ele tá com os irmãos dele, o pai dele nunca percebeu que ele era corno. Então, tipo, não tem como ele ser muito mais escuro do que os irmãos dele, correto? Porque dá pra você perceber que não é teu filho, né? Se todos os seus filhos são muito pálidos e nasce um que não é tão pálido assim, você percebe, porque a sua mulher é ruiva, você é ruivo. Nasce um filho sendo negro, né? Você não tem nenhum parente, né? Então, tipo, aí o que acontece? Depois que revelaram que o pai do Lucien não é eu esqueci, o Baron e é o Elion, que o Elion é um homem retinto, as fanarts começaram a fazer o Lucien como um homem negro retinto. O que não faz sentido, porque todas as vezes ele foi descrito, inclusive a descrição dele muda também, depois quando começa isso. Né? O que esperar da Sarah J. Maas. Mas, tipo, do início começa uma pele dourada, tipo, bronzeada, e depois vai falando que ele tem um tom de pele mais escuro e pipipipopopó. Assim, eu particularmente, no sentido estético da coisa, gosto mais das fanarts do Lucien como um homem negro retinto, porque eu gosto da estética. Mas se for para você levar em consideração, não faz sentido os artistas começarem a tratar ele dessa forma por causa disso, sabe?
Então, tipo, isso tudo começou a criar uma discussão no fandom, como sempre, o fandom de Avatar é meio complicado, extremamente complicado, sobre a questão da cor de pele do Lucien e tratar isso como uma representatividade, o que não é. Nem é uma representatividade, nem é uma representação. E se fosse, e se a Sarah J. Maas falasse que era uma representação, ia ser uma representação extremamente mal feita, sabe? Tanto que, se eu não me engano, nas coisas promocionais dos primeiros livros, antes de sair esse tipo de coisa, tava lá como arte oficial o menino como branco, entendeu? Então, tipo, Cara, enfim, e assim, discussão. Hoje em dia eu não entro mais em discussão, até porque eu não entro mais em discussão nenhuma no Book Twitter. Não tenho mais saúde pra isso, não tenho paciência mais pra isso. Mas questão de discussão sobre cor de pele de personagem, eu não aguento mais. Sinceramente, eu não aguento mais. E eu, sinceramente, espero que todo mundo que levanta essa coisa aí. Ai, arruma Não, emprego. e falando de Sarah J. Maas, né? A gente tem históricos muito parecidos também em questão com casais de chip, né? Porque, Sim. gente, tem gente brigando em 2024 por conta de Ainda. casal de Avatar. Ainda. Ainda. não, gente. Peraí. Vamos Fale. devagar com a dor, tá? Vamos devagar com a dor. Fandom é um negócio que a toda hora entra gente nova, né? Sim, Por isso sim. que recicla a pauta. Porque aparece gente nova que não estava sabendo da treta e vai entrando, e reciclando, e reciclando, e reciclando. E esse pessoal é muito fanfiqueiro. Então, se reproduzem de uma maneira muito veloz. Nesse sentido de ter briga por causa de shipper, é chato, é velho, mas é normal, considerando a situação que nós temos dentro desse fandom e de outros que a todo momento se reproduzem, ok? Mas assim, amiga, calma Que aí. não adianta tu meter que, porque não é normal você em 24 brigar sobre chip. Gente, em 2024 tem gente brigando sobre chip da Hermione com o Draco. Vocês vão Eu ia querer falar. já Eu ia... contar, tá ligado? Não tem como ser mais atrasado do que Harry Potter. Deixa os moleques Tem lá. sim, tem sim, tem sim, tem sim. Amiga, Ó, elas estão brigando por Avatar, ó, casal não, que não, ninguém ó, sabe se é real. Avatar terminou em 2008. Estão brigando por Zutara e Kateng até hoje. Tanto tem Exposed, tem tudo, tem tudo. Tá tendo tudo ainda. Negócio de briga de chip é pra sempre, gente. Não interessa, é pra sempre. Cara, Eu entendo, mas pra mim não cabe o fato das pessoas estarem brigando por algo que elas não sabem. E tipo assim, a gente não tá falando de HC, não. A gente não tá falando de headcanon aqui. Gente, elas ficam brigando pra saber qual casal que vai ser cara, real, amiga. Porque esse casal não ainda ninguém sabe o que vai acontecer. Aí Eu fica acho de um lado engraçado. a Elaine com o Azariel e a Elaine com o Lucian. E tipo assim, ninguém sabe de nada, amiga. Porque a autora nem pensou nisso, a Sarah J. Maas, ela não tá nem aí. Eu acho engraçado, tipo assim, porque assim, nas brigas de chip que os negócios são canon, tipo assim, vou botar de Avatar, por exemplo, que é o que eu tô na cabeça agora. De Zutara e Kateng, é engraçado porque eles ficam putos, porque quando, por exemplo, uma pessoa de Zutara fala, ai, deveria ter sido canon, pipipipopopó. A de Elaine e em geral, sabe? É detalhe de fanart, tipo assim, apareceu pra mim, faz um tempinho, na verdade, a menina puta pra caraca, porque uma pessoa desenhou uma cena de que seria de Gwen e El, eu não tenho certeza, mas em vez de ser o Azriel, desenhou o Lucien no lugar do Azriel. Ah, não, amiga, foi com a Elaine, né? Foi, que trocou o par romântico, alguma coisa parecida com isso.
Que não sei se trocou a Elaine com a Gwen ou se trocou o Lucien com a Azrael. Foi alguma coisa parecida com isso. Mas ela Foi é ela muito como é. puta com isso. E assim, gente. Gente! Vocês têm nada melhor. Você entendeu, Não, realmente. Rayane? Eu acho que é um nível muito maior do que brigar por chip. Entende? Porque eu também tenho isso. Porque não tem nada mais chato do que Não, você é estar que no do jeito que fandom vocês estão e brigar por falando. chip. Eu penso bastante em Naruto, porque Naruto sempre teve. Só que assim, Ah, ainda é uma briga por coisas que a gente consegue entender as pessoas chiparem. Agora, cara, você isso deu uma brigar pra facada. saber Isso deu qual uma que é verdadeiro e facada. você nem sabe? Deu uma facada muito particular no meu coração agora. Sabe que Naruto Não, era. porque você sabe, né, amiga? O de Naruto é pesado, gente. Vocês não sabem o que é briga É um de chip. negócio muito pesado, entendeu? É a mesma penca que os fãs do George R. R. Martin. Porque o George R. R. Martin não escreveu os 2 últimos livros da saga de Game of Thrones ainda. E os fãs ainda estão especulando sobre quem vai morrer e quem vai viver. Só que ninguém faz ideia. Porque o George R. R. Martin não escreveu essa porra ainda. E ele não revelou em nada. Não vazou nada. Mas tá todo mundo especulando lá sobre quem vai morrer, quem vai viver, quem vai assumir, quem vai fazer. E tá, é só especulação, tá ligado? Então, quando a briga é só por especulação, além de ser infundada, ou seja, sem fundamento, ela é fraca. Mas o bom dela ser fraca é que ela não se espalha pra fora da bolha. Entende? Pelo menos eu vejo dessa maneira. Ah, sei lá, acho chato pra caraca só. É, Chato pra caraca. é que eu acho que eu tenho essa mesma visão, só que pra mim parece tão idiota. Porque se eu vejo uma briga hoje, o que pra mim também é absurdo, de você entrar na sua timeline e aí o problema é, ai, porque eu acho a Fairy e o Ricardo, meu Deus, que é o nome dele? Ricardo. Ah, é com R. Só no final. É Riz, alguma coisa. Rissange. É melhor do que o Cassian com a Nessa. Tipo assim, tá bom. Fala, chato, pode falar. Só que eu acho as brigas desse fandom específico, porque é muito, muito infantil, muito besta, muito, muito besta. Eu já tenho problema com a Sarah J. Maas em si, e mais ainda quando a briga é sobre os personagens deles, porque eu acho o público infantilizado. Eu não consigo sair disso, sabe? Estou muito cansada. É porque é mesmo. Ai, eu tô cansada de um negócio, mas não tem nada a ver assim com uma treta. Será que eu posso falar? Cara, É a mais gente sobre tá marketing. sobre pautas que fica sobre marketing. Tá. Uhum. Ok, vá. Gente, olha, eu entendo que algumas formas de divulgar livros são criadas no meio disso. Como aconteceu na Bienal, que a gente chegou a níveis estratosféricos, como você contratar uma pessoa para ser um cosplay para o seu personagem principal. Ok, Só não que, sei. gente, eu queria. Esse momento eu estou aberta para que uma pessoa me lacre. Por favor, venha e comente, discorde de mim e me mostre aonde os resgates de livro são um bom marketing. Sério, de verdade. Para mim, não faz sentido você ter um marketing tipo assim. Você gostou desse livro, taranã? Ó, fica atento, hein? Vou soltar uns links. E aí, tipo assim, você só combina um horário e solta o link. E em questão de menos de 3 minutos, todos os links foram resgatados. E aí você vai ver nessa questão do algoritmo, né? De visualização e tal, engajamento. Engajamento é a palavra. Você vai ver, a pessoa não curtiu, as pessoas que pegaram não curtiram, não deram RT, e no fim,
Pra mim, parece tipo assim. Sabe aviãozinho do Silvio Santos? Eu acho uma forma de marketing muito chata. Não gosto, não me faz ler o livro. Eu acho que ainda. Até o você leria pela ilustração é uma forma de marketing muito mais interessante do que resgate de livro. Eu só estou comentando sobre isso porque agora que o Twitter voltou, as pessoas voltaram com isso. E aí eu vejo isso na minha timeline que eu nem leio mais. Eu só vejo um monte de link que eu falo, nem vou ler. Eu acho que E eu o tenho essa você leria, impressão também. eu acho que o você leria pela ilustração funciona muito melhor do que isso. Não é um jeito, tipo assim. É que eu acho o resgate muito desesperador. Entendeu? Assim, pega meu livro. Entende? E é foda, porque eu sei que a maioria dos resgates ou é feita pelo próprio autor, que compra os links, ou é feita de alguma forma pelo o influenciador que está ali para divulgar o seu livro, faz por gostar da sua obra ou por ter uma amizade legal com autores e tudo mais e quer ajudar. Mas eu sinto que sei lá, é um dinheiro jogado fora, porque eu não acho que valha realmente para você tentar irritar aquele livro, sabe? Para aumentar minha avaliação, porque eu sinto que a pessoa pega e não lê. Cara, mas essa Não sei se chance da faz pessoa sentido. pegar e não ler aparece da mesma forma de quando você deixa o livro gratuito por alguns dias e divulga, as pessoas fazem download e depois não leem. É, é pau a pau, sabe? Não difere muita coisa nesse contexto de pegar pra não ler, entende? Mas Sim, e é por isso que para mim não faz sentido você usar isso como forma de marketing, sabe? uhum. E entrando nessa questão de marketing mesmo, você está falando sobre, você leria pela ilustração? Primeiro que não. Na grande maioria das vezes, a ilustração não me diz porcaria nenhuma. Me diz a aparência de alguns dos personagens presentes, mas além disso, não tá me dizendo nada. Eu quero ler pela história. Eu quero saber a sinopse do seu livro, eu quero entender do que ele se trata, eu quero saber com que mensagem você tem a me entregar. Uma ilustração para mim não basta. Para mim, pro tipo de leitura que eu sou, não basta. É como se a mesma coisa que você me entregasse um link de uma playlist do Spotify e falasse assim, lê pelas músicas. Não, não. Por mais que eu goste das músicas que você apresentou, não vai me motivar a ler seu livro por causa de uma música. Não, não faz sentido pra mim isso. Agora, sobre isso aqui eu acho que não chegou a virar pauta real de discussão dentro das book reads. Se tiver chegado e eu não tiver visto, vocês me corrijam fazendo favor, tá? Uhum. Tem um livro rondando aí, eu vou descrever a história, vocês vão sacar qual é. Que eu não lembro o título de verdade dele agora, tá? É uma história de um romance entre uma médica e um paciente, só que os dois são lobos metamorfos. Ah, sim. Fizeram uma capa, que eu acho que é a capa oficial mesmo, que a capa é simplesmente uma mulher loira vestida de jaleco usando um estetoscópio para examinar um cara com a camisa aberta, que tá sentado numa Uhum. maca. Só que aí a capa não te diz porra nenhuma que aquilo ali se trata de um romance paranormal. A capa te dá a entender que é um romance contemporâneo qualquer entre um médico e um paciente. E o que me irrita nessa capa, e o que me irrita em dezenas de outras capas, centenas, aliás, de outras capas que eu vejo por aí a mundo afora, é justamente a falta de informação. Porque como é que você quer que eu me motive a ler o seu livro se você me dá informação errada sobre ele? Não julgue o livro pela capa. Vou julgar sim, porque você tá me dando a informação errada. Porque se eu quero ler um relacionamento, um romance paranormal, eu vou procurar
por sinopses e capas que se associem a esse gênero ou a esse subgênero. Eu não vou parar uma capa que é extremamente genérica, com um traço extremamente genérico e extremamente semelhante aos livros das Karen Hazelwood? dele, seu Useman, só porque eu achei bonitinho. Não, eu não vou me interessar por isso. Vocês vão ter que me entregar mais informação. Eu fico de saco cheio dessas capas padronizadas com o mesmo tipo de formato de ilustração o tempo inteiro. Isso me enoja, isso me cansa. Eu não sei nem se isso chegou a virar discussão. Eu lembro que teve uma discussão sobre livros que eram eróticos e tinham ilustrações muito pueris e pareciam que ia parar na mão de adolescentes sem que os pais, se que eles soubessem o que estavam pegando para ler e que isso era preocupante. Eu até concordei naquela época que isso poderia ser preocupante em alguns casos, mas não em outros. Porque a lei da classificação indicativa é clara. Você tem que ser expresso sobre a classificação indicativa que o livro procura atingir. Não importa o tipo de arte que você produz nele. Mas agora, a questão de ter artes padronizadas em todas as capas para o mesmo gênero a toda hora, isso me irrita. Eu sei que é uma tendência, eu sei que todos os autores que contratam esses traços semelhantes estão na busca de conseguirem se alavancar dentro do mercado ou de permanecer em um bom status dentro do mercado. Estão tentando alcançar o sucesso como a Alice Oseman conseguiu, ou como aquela outra autora que eu me esqueci o nome, conseguiu. Já a hipótese do amor, que eu esqueci o nome agora dela. Ih, também não Karen lembro. Hazelwood. Ali Hazelwood. Obrigada. É isso. Conseguiu, entendeu? Então, assim, eu sei qual é o objetivo de vocês, mas eu não vou negar que isso me enoja. Desculpa, eu tô cansada de ver esse tipo de coisa. Muda a fita, na moral. 2024, muda a fita. Tá cansativo demais. Sinceramente, de todo o coração. Realmente, né? A única parte que você percebe que é um romance paranormal ali é o fato do título chamar Farejando o Amor. De resto, Mesmo não assim, tem. esse Não título dá nem pra saber que é de lobo. não dá pra saber que são lobos. Podia ser cachorro, tá ligado? Sim, Podia ser perfeitamente o cachorro. Podia ser o Brute Baden, que é uma criatura do livro dos Irmãos Grimm, que é literalmente o híbrido de um humano com um cachorro. Podia ser um cachorro. Tranquilamente. total. Farejando o Amor parece o nome de um filme da. Tipo assim, aquele filme bosta de cachorro da Disney. Sim! Faz sentido. Tipo, cara, é uns títulos assim, cara. Tá surgindo as crônicas. Mas voltando pra pauta central do episódio, o objetivo de hoje era conseguir que a gente resumisse em algumas pautas, incentivar vocês a trazerem pautas novas para discussão, pautas produtivas para discussão, não só aqui dentro do grupo desse podcast, mas para outros locais também, principalmente para as redes sociais, onde nós estamos nos comunicando na maior parte do tempo. Porque a perda de significado de tais palavras tão importantes quanto representação, representatividade, romantização, fetichização e entre outras palavras muito importantes, isso causa um mal maior dentro da comunidade literária, porque isso causa desinformação, galera. E esse excesso de informação entregue de forma mal feita, ou usada de forma para enganar o outro, ou essa desinformação que é feita por ignorância e preguiça, só prejudica o âmbito literário, só fode com a credibilidade de quem quer realmente trabalhar nesse ramo. Então, aqui fica o meu conselho para pessoas que vão ver esse episódio. Façam um favor a si mesmos e aos seus leitores, vocês escritores. Pesquisem.
Se informem, apurem. Estejam seguros do que vocês estão escrevendo, estejam seguros do que vocês estão informando. Aprendam a diferença entre uma coisa e a outra antes de falar que o seu livro possui uma delas, ou possui as duas. Aprendam a diferença entre plot e plot twist. Eu já vi que tem uma galera que não sabe também. Eu acho uma graça isso. Quando você não souber o significado de um termo em inglês, pesquise sobre ele. Não use ele para divulgação do seu livro como se ele fosse um negócio genérico, porque ele pode ter mais sentido. Eu vejo isso direto também. Então, por favor, se informem, estudem, apurem, não façam besteira, pessoal, porque isso fica ridículo. E é isso que motiva outra discussão muito chata também, que é o fiscal de literatura que vem dizer que a gente só lê bosta. Porque tá cheio de gente preguiçosa que não se informa antes de escrever uma história. O livro é demasiadamente lido e ele faz decair a impressão de uma classe inteira. É chato falar o óbvio, mas infelizmente agora precisa ser falado. Mas enfim, Anne, você quer puxar aquela história que você ia dizer que era gatilho pra poder encerrar ou vai encerrar por aqui mesmo? Então, o que eu acho? Isso foi. Olha, é porque na minha cabeça, isso aqui ele começou, eu acho que de muito tempo. Já tem um bom tempo que essa discussão vem sendo levantada do fato das pessoas tipo, ai, eu postei uma coisa, meu Deus, mas você não postou o gatilho, sabe? Para pessoas. E eu entendo, gente, de onde vem isso e do que vem, sabe? Do tipo, eu de fato tenho um problema com vômito. Isso aqui dando um exemplo mesmo, mas de fato eu realmente tenho. Então, toda vez que você vai postar um vídeo que tenha isso, é legal você colocar o que tem, entende? Só que quando não há, eu não vou sair postando por aí, xingando a pessoa, porque você postou isso e eu sou sensível a esse tema e tudo mais. Ponto. Fora isso, eu ganhei, para quem viu o nosso TikTok, eu ganhei feita para mim da Rayane e de uma amiga minha, inclusive. E esse livro, ele tem uma página de aviso de conteúdo. E eu achei de uma coisa tão desnecessária, precisava. Primeiro de tudo, um aviso de que é para leitores mais 18, certo? Que possui linguagem explícita e que tem conteúdo sexual explícito. Mais 18 precisava, é lei, tem que estar lá. Não, amiga, esse não é o problema. O problema é o aviso de gatilhos. Aí você vai ver os gatilhos, é tipo assim, consumo de álcool. Não é alcoolismo, gente, é consumo de álcool. Debate sobre TDAH. Ok. Relação tóxica com os pais. Menção à morte de pai e mãe. Referência a drogas. Referência a um ex-namorado controlador. Sabe? Poxa, gente, isso aqui é necessário? Eu acho que se você coloca um aviso aqui que este livro é para maior de 18 anos, tudo isso que foi descrito como alerta de gatilho, ele está no aviso de alerta de 18 anos. Porque são temas que você precisa abordar de uma forma mais profunda. Não sei se é o caso do livro, porque eu ainda não li, mas assim, são coisas que assim, consumo de álcool. Gente, se o livro é mais 18, às vezes livro com mais 16, você já vê coisas com consumo de álcool envolvendo nos livros. Aonde que você realmente precisa de um aviso de gatilho para consumo de álcool?
Tipo, eu entendo quando a gente está abordando temas que são muito pesados, entende? Como você estiver falando, por exemplo, de uma cena explícita de estupro ou de um assassinato, porque tem muita gente que talvez aí chegue um problema, mas sério, tipo, eu acho assim muito banal, entende? Então, assim, parece que só que tá ridicularizando o fato de precisar ter um gatilho. Ou, por exemplo, hoje, gente, eu vi uma foto de uma influenciadora que ela estava falando sobre que 1 ano atrás ela estava grávida. Vocês acreditam que ela colocou um aviso de gatilho para gravidez e fertilidade? Juro por Então Deus. tá bom. Então tá bom. Gente, Não, meu, peraí, não tem não, peraí, limite. mas para quem é esse aviso? Eu não É para sei, amiga. Não é para entendi. quem tem problema de infertilidade, é para quem sofreu de depressão pós-parto. Para quem é esse aviso? Para quem que ele está direcionado? Então, porque assim, eu acho Ai, que meu também Deus. depende do conteúdo que tá ali, né? Se você faz um post, se você faz um post de que há 1 ano atrás você estava muito feliz porque você contou para sua irmã que você estava grávida, que você tentou, casou com um cara e tentou com ele e conseguiu. Gente, na onde que esse gatinho entra? Para que ele tá ali? Por que ele está ali? Sabe, não faz muito sentido, galera. Não faz mesmo Entende? Entende? sentido. Exatamente. Para mim, isso daí é a maior banalização de um assunto que é sério, gente. Quando você está envolvendo um negócio que pode machucar uma pessoa, ou que pode Não, ser. mas não é nem avisos de conteúdo, gente, que a gente vê mais comum no audiovisual, já expliquei isso aqui em outro episódio. É uma ferramenta que se utiliza na mídia e entre artistas para poder não exatamente proteger, mas para poder alertar ao leitor, ao consumidor, o que ele estará recebendo. E também para dar a entender aquela história de tire as crianças da sala. É para isso que serve o aviso de conteúdo. Não é um negócio que você vai usar de qualquer jeito. Não faz sentido. Se você usar de qualquer jeito, perde o valor. Sabe? É um negócio tão sério que entre países ele muda de caráter. Tanto é que a classificação 14 anos dos Estados Unidos deixa você ver até assassinato. Aqui no Brasil já não é permitido para 14 anos. Entendeu? Então, assim, a gente precisa. Isso é um negócio cultural também. É mais um encaixe do quebra-cabeça, do grande quebra-cabeça da desinformação. Que o pessoal tem preguiça de entender realmente para que certas coisas servem. De apurar mesmo. Gente, tipo, acho que é melhor você trocar esse aviso por uma frase só. Este livro é secular. Não leia se você for de uma religião que não aceita. Nossa, Isso já resume muita coisa. Entendeu? Porque parece que é isso que ele tá querendo dizer. É ridículo. Enfim, Yasmin, você tem mais alguma coisa para acrescentar antes de encerrar? Gente, é isso. Nós vamos embora por aqui. Avisos de encerramento antes de eu ir embora. Nós estamos com promoção aqui dentro do podcast no ramo da publicidade, então, caso os senhores queiram anunciar conosco dentro dos nossos episódios, por favor, entre no feed do nosso Instagram e confira um post mais recente para saber mais informações sobre isso. E um segundo aviso: nós em breve estaremos participando de uma ação chamada Espalhando Horrores com a Companhia das Letras. E eu vou deixar um presente especial aqui num lugar muito frequentado do Rio de Janeiro para um leitor sortudo.
Então você fique atento aos stories do programa lá no Instagram, no @castsumários, para você saber se você vai ser o carioca sortudo que vai acabar encontrando esse presente. Ok? Fique atento. Outra coisa que nós vamos fazer no mês do horror agora, nós vamos montar uma corrente para que vocês se espalhem os depoimentos de vocês sobre os livros que vocês estão lendo. Então eu vou passar essa corrente a partir do fim dessa semana, logo depois do lançamento desse episódio, lá no Instagram, para vocês darem depoimentos pra gente dos últimos livros assustadores que vocês leram. Porque eu vou reunir os melhores depoimentos e vou fazer um episódio sobre eles todos juntos, tá? É isso, gente. Muito obrigada por terem ouvido até aqui. Não esqueçam de engajar nesses conteúdos, porque eles são muito importantes para a gente continuar interagindo com vocês. Se cuidem. Vejo vocês na próxima. Até lá e tchau. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.